Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Paz e solução de conflitos é o tema do Rotary em todo o mundo neste mês de fevereiro. Vários enfoques podem ser conectados a este tema, entre eles a economia. Por isso, recebemos hoje o economista Sérgio Martins. Sérgio, muito obrigado pela presença. Se nós pensarmos nos conflitos do mundo, a economia é causa ou solução? Olá, Heitor. A sua pergunta é muito candente, muito importante nos dias de hoje, pensando nesses temas, nessas duas palavras, paz e solução de conflitos. Inclusive, me parece que, pelo que estive lendo, e você também deu a dica, o Rotary se importa muito com temas dessa magnitude. E quando pensamos em paz e solução de conflitos, não pensamos apenas naqueles países ou naquelas regiões que têm instalados problemas muito sérios, mas pensamos também no Brasil igualmente, né, com problemas tão ou mais sérios que outros. E com relação ao centro da sua questão, a economia se torna cada vez mais uma solução. E digo mais, viu? É uma solução definitiva, ou a carência de uma solução definitiva. E a economia tem muito a contribuir, porque é a partir de soluções e de práticas, primeiro de projetos, né? Primeiro de princípios econômicos que norteiam essa dimensão econômica que vai dar, então, a solução desses problemas que hoje tão fortemente atingem a nossa humanidade, né? E, principalmente, Heitor, a humanidade dos mais pobres. Essa é a grande questão que parece que nos é colocada nesses momentos. Falando nisso, Sérgio, poderia haver paz sem uma melhor redistribuição de renda? Veja bem, a paz ela só acontece com programas e políticas de melhor distribuição de renda, onde o problema da desigualdade seja atenuado, seja reduzido e seja, por que não, eliminado. Nós temos conhecimento de muitos países, principalmente os países desenvolvidos de primeiro mundo, que se concentraram firmemente no propósito de eliminar as desigualdades. E só conseguiram isso através de soluções via programas de incentivo à melhor distribuição de renda e, principalmente, a educação. Porque agora, nesse momento, não falamos de saúde, porque a saúde é uma consequência dos programas bem-sucedidos de educação. E a educação colocada como o centro de todas as práticas possíveis de solução das desigualdades. Então, quando se fala em concentração de riqueza e empobrecimento, por outro lado, né, de grupos populacionais pelo mundo afora, a educação se coloca ao lado de soluções econômicas capazes, que são capazes, perfeitamente capazes, de reduzir, de atenuar esses problemas que nós estamos vivendo. E isso aí funciona em qualquer lugar do mundo, seja um país pobre, seja um país rico. A gente sabe que os países ricos, eles têm melhores condições de resolver esses problemas, tendo em vista a sua capilaridade, a sua capacidade de focar nas políticas públicas essenciais as questões que envolvem essas desigualdades, essas questões de desigualdades. Então, eu volto a afirmar que a educação não é só mais um elemento a ser discutido, é o elemento a ser discutido. Isso aí, para mim, é uma questão, gosto muito dessa palavra, fulcral, que ela vai ao encontro de todas as demandas que a sociedade tem.
Um país pobre também, Heitor, pode sim desenvolver políticas públicas capazes de começar pela educação a melhor distribuição de renda e e melhorar, né, reduzir, apaziguar a questão da pobreza e das desigualdades. Correto. Inclusive, a Unicef já fez um estudo para cada $1 investido na primeira fase da criança na educação, o retorno são de $7, né? Esse é um conceito qualitativo, porque a educação ela melhora não apenas a geração presente, como as futuras gerações. Observemos, olhando para trás, os nossos antepassados, né, o quão mais pobres, entre aspas, em educação eram, não é? E com todas as carências, eles ainda eram pessoas que em vários locais, né, sejam pobres, sejam ricos, em várias instâncias, eles eram preocupados já com esses processos educacionais, com dar a educação aos filhos. Agora, você imagina num mundo conectado como o nosso, que nós vivemos, em que essa dimensão educacional ela pode ser colocada como uma prioridade absoluta para a atenuação da pobreza, principalmente da pobreza. Quando nós falamos nisso, eu me lembro, me chama a atenção o Rotary como um instrumento universal de propagação dessas ideias. E parece que vocês são muito antenados e são muito preocupados com isso mundo afora. Então, quando a gente vê um clube aqui de uma cidade, 1 ou 2 ou 3, que se envolve com esses programas que promovem a educação como foco de toda e qualquer ação, é possível explicar isso que você disse com relação aos investimentos, né? É uma economia futura. E, além disso, dá condição às pessoas que nas famílias, né, aos grupamentos, digamos, de repensar a sua vida e repensar também o que querem para o futuro. Daí, veja bem, a importância que se tem a ação governamental nesse sentido, Heitor. Torna-se uma questão capital, né? Você veja bem, se um país, ele mesmo pobre, ele consegue ter lideranças capazes de conduzir essa nação a um rumo pela educação, a um bom rumo, um bom termo pela educação, ele vai conseguir avançar muitas vezes mais do que se ele simplesmente focar como prioridades outras, né? E as outras não são prioridades, a prioridade é uma só. Não existe, por exemplo, 40 prioridades, 30 prioridades, é uma. E a prioridade, no meu entender, tem que ser a prioridade da educação e a economia. Voltando à questão lá, a primeira questão, e a economia é a grande ferramenta que se tem, principalmente em relação às políticas públicas, né, que dizem respeito a questões monetárias, questões fiscais, questões cambiais, e toda a natureza e todo o gênero de desdobramentos que essa política de rendas, né, também, todos esses desdobramentos que essas políticas são capazes de promover. Crescimento ou desenvolvimento é um falso dilema? Nesse contexto em que estamos vivendo, não é propriamente um dilema, um conflito, né? Precisamos, sim, do crescimento como um fator importantíssimo, quantitativo, porque dependemos, assim, digamos, né, da produção interna, mas também dependemos das nossas exportações e dependemos também das importações, mas principalmente da produção interna, ou a produção de geração de capital, não só o capital monetário, mas o capital intelectual, capaz de promover tecnologia aqui dentro e fazer o país crescer. Esse crescimento
é um crescimento quantitativo. Ele nos leva a um aumento da produção muito importante e necessária, onde vivemos aí numa escala cada vez mais ladeira abaixo, né? Nós temos observado isso nos últimos anos, isso é muito perigoso. Nós estamos falando no contexto brasileiro. Né? Por outro lado, ou até não diria por outro lado, digamos, paralelamente, né? Vamos assim analisar o desenvolvimento como um fator qualitativo, sim, em que aí sim, com a qualidade, com o desenvolvimento econômico e social, podemos atingir, podemos alcançar e superar as desigualdades que nós tanto estamos falando desde o princípio. Então, as desigualdades, elas são, e a redução da pobreza, elas são consequências, ou elas são circunstâncias em que é possível eliminar com o desenvolvimento econômico e social. Não existe sociedade madura sem que o povo seja um povo escolarizado, um povo com acesso aos serviços, acesso à saúde, que tenha estradas boas, que tenha também leitos hospitalares, que tenha condição de ir e vir, liberdades individuais. Então, as economias maduras, elas focam nessas prioridades, falar prioridades, né, pode ser uma contradição, mas nessas questões, tendo como prioridade, sim, a educação de um povo. Então, acho que isso é muito importante, levando-se em consideração que o desenvolvimento econômico é aquilo de mais, vamos dizer, alto que se pode alcançar. E nós temos condição, sim, de chegar lá, assim como outros países co-irmãos nossos, né, que já atingiram esse nível e que já estão surfando nessa onda há muito tempo. Depende muito das lideranças que nós temos e nós vamos ter no futuro. Pois é, Sérgio, antes da pandemia, 46% dos brasileiros ganhava até R$ 1.300, né? Nós não sabemos como vai ficar esse quadro agora. Como é que você está vendo essa questão daqui para frente? Quer dizer, esses desafios todos que o Brasil tem e mais as consequências da pandemia, né? Nós vamos piorar, viu? É um primeiro aviso. Existe uma perspectiva de piora em todos os sinais, em todos os indicadores. O crescimento não virá de momento, nesse instante, porque nós dependemos de várias questões endógenas aqui e também lá fora, né? O investimento estrangeiro não vem com essa bagunça toda, primeiro por conta da pandemia, né? E segundo porque também nós estamos sob um regime de uma desorganização muito grande. Qual investidor confia nesse ambiente político interno nosso? Então, a economia ainda vai sofrer e o povo ainda vai continuar sofrendo. Muito embora a inflação vai estar, né, o ano que vem, esse ano e o ano que vem, com sinais claros de controle, mas a inflação é um elemento apenas. Mas os outros elementos estão em descontrole, né? E essa discrepância de renda, né, enorme, vultosa, está fazendo uma grande camada da população se empobrecer. E não é que vamos resolver isso com auxílio, não, o auxílio emergencial, caso venha, ele vai apenas tapar alguns buracos pouquíssimos e ínfimos, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de emprego, de renda, e para isso nós precisamos de políticas públicas que fomentem essas questões que são tão importantes na nossa contemporaneidade. Correto, Sérgio. Vamos torcer para que a paz venha com as soluções necessárias. Muito obrigado pela sua análise, pela sua entrevista. Um abraço a você e a todos.